Olá pessoal, vamos voltar aqui para a gente poder continuar nossa aula. Deixei no último vídeo um exercício para a gente poder pensar, espero que vocês tenham pensado. E gostaria que vocês verificassem com relação ao que vocês fizeram. Então, vou relembrar o exercício, aqui é uma lâmpada pontual colocada como luz na forma de um cone, que está aqui. Esse cone aqui então seria a nossa lâmpada. E a gente tem as dimensões da altura do raio dessa lâmpada, raio da base. A gente quer saber que altura que ela deve ser colocada no chão para que ela possa iluminar uma área de 6,25 pi metros quadrados. Então observe o seguinte, aqui embaixo tem um círculo que se forma, certo? E esse círculo deve ter um raio, ok? Então, qual que é a área desse círculo aqui embaixo? Não é π vezes r ao quadrado? Mas eu quero que essa área seja de 6,25 pi metros quadrados. Então eu quero descobrir então primeiro quem que é esse raio que vai gerar esse círculo de área de 6,25 π, ok? Então, se a gente fizer essas contas aqui, o π eu posso cancelar com esse π, porque eu tenho um produto. Então R vai ser a raiz de 6,25, ou seja, o R vai ser igual a 2,5 metros. Então, este raio aqui embaixo, este raio é 2,5, ok? Agora vamos pensar uma coisa. Se a gente pensar nesse desenho aqui, eu posso considerar esse seguinte triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo ele é retângulo. E eu também tenho um outro triângulo aqui dentro dele. Vou desenhar de azul, que é melhor, para ficar mais destacado. Então eu tenho esse triângulo, que ele é um triângulo retângulo. Mas eu também tenho este triângulo aqui, ó, passando aqui pelo raio dessa lâmpada, da base da lâmpada. Se eu transpor esse triângulo aqui para esse lado direito, eu vou ter esse cenário aqui, ó. Eu tenho essa situação. Nossa Senhora. Eu tenho essa situação. Onde aqui, esse segmentozinho pequenininho aqui, esse 0,3 é a altura da lâmpada. Este daqui é o raio da base da lâmpada. E este aqui embaixo é este raio que eu descobri aqui embaixo, que é 2,5. Perdoem a falta de proporção, mas é só para a gente ter uma noção. E eu quero saber quem que tem que ser essa altura aqui, ó, total. Né, que é a que eu vou colocar a lâmpada para dar justamente aquela área de cobertura iluminada. De novo, semelhança de triângulo, lembra das outras aulas que a gente fez vários exercícios envolvendo isso. Então nós temos um triângulo grande, onde ele é dividido por um segmento de reta paralela a um dos catetos. Isso dá origem a dois triângulos semelhantes, a saber, o triângulo grande original e este triângulo pequeno. E os lados correspondentes estão em proporção. Então, ou seja, este lado do triângulo grande, que é 2,5, está para este lado do triângulo pequeno, que é 0,3, assim como este lado do triângulo grande, que é o H, que eu quero achar, está para este lado do triângulo pequeno, que é também 0,3. Se você fizer essas contas, multiplicar cruzado, dividir, mas como você tem 0,3 aqui e 0,3 de cá, você vai ter que o H vai ser justamente 2,5 metros. Ou seja, essa tem que ser a altura justamente que eu vou ter que colocar a minha lâmpada para eu poder obter essa área iluminada. Você poderia ter pensado, professor, mas eu poderia imaginar isso logo nessa etapa, quando eu achei esse raio, porque a lâmpada me dizia que se eu tinha uma lâmpada de altura 0,3, iluminava algo de raio 0,3. Para eu iluminar algo de raio 2,5, eu também tenho que ter altura 2,5. Então, justamente assim, você poderia imaginar que esse 2,5 já seria a resposta. Mas faltaria a formalização e justamente a verificação, a comprovação disso. Então, nesse caso, a resposta, a gente teria que colocar a lâmpada a 2,5 metros do chão. Ok? A lâmpada não, né? Esse lustre, né? Então, veja que apareceu mais uma vez aqui semelhança de triângulo, que já apareceu lá quando a gente falava de volumes, área de superfície, de prismas, pirâmides, tá? Importante esse aspecto também. Sempre importante saber disso.
Bom, então a gente acabou a parte de áreas de cones, agora a gente pode falar de volumes de cones, né? O que a gente pode falar de volume de cone? E assim como a gente calculava o volume de pirâmides, se vocês se lembrarem, ó, até coloquei aqui, ó, bem parecido com a fórmula do volume de uma pirâmide, não? O volume do cone é a área da base vezes a altura sobre 3. Então, o volume do cone é também a área da base vezes a altura sobre 3. A questão é que a área da base, no caso de cone, é sempre um círculo. Então, eu sei que a área da base é πr ao quadrado, por isso que eu já coloquei aqui. E a altura dividido por vezes a altura dividido por 3. Lá no caso das pirâmides, vai depender do que é a base, né? Se a base é um quadrado, se é um retângulo, se é um hexágono, o que quer que seja. Mas é sempre a área da base vezes a altura sobre 3. Então veja que o cone ele é análogo à pirâmide até mesmo na sua fórmula de área. Olha que similaridade. Mas basicamente é isso. Então é a área πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura do cone sobre 3. Para calcular o volume do cone, tá? Exemplo 46. Calcule o volume máximo de líquido que a taça abaixo pode conter. Então temos uma taça em formato de cone, está de cabeça para baixo, mas não tem problema, cuja altura é 20 centímetros e cujo raio da base é 5 centímetros. Vamos calcular o volume deste cone. Bom, só jogar na fórmula, né? O volume é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura sobre 3. Então, π vezes 5 ao quadrado vezes a altura sobre 3. Fazendo essas contas aqui, a gente chega em 500 π sobre 3 centímetros cúbicos. Então, portanto, a taça tem capacidade máxima de volume de 500 π sobre 3 centímetros cúbicos. Olha, aqui já está suficiente. Eu só fiz essa conta aqui embaixo só para dar um exemplo para vocês, que muitos gostam de ter uma resposta mais, digamos, numérica, né, mais próxima da gente. Se a gente usar a aproximação de π, aproximadamente 3,14, se a gente fizer as contas, a gente vai obter que o volume do cone é aproximadamente 523,33 centímetros cúbicos. E se a gente souber que 1 litro tem exatamente 1.000 centímetros cúbicos, então basta eu dividir isso aqui por 1.000 para eu achar em litros quanto que é esse volume. Então dá 0,523,3 litros, né? Ou seja, um pouco mais de meio litro, que é o que cabe nessa taça, tá? Isso aqui é só uma questão de unidade de medida, só para vocês terem um exemplo disso, tá? Mas aqui a resposta já estaria suficiente. Mas às vezes cai no Enem, por exemplo, essa questão de unidades de medida, né, dessa transformação de litros para centímetros cúbicos. Então, é importante saber disso, tá? Tá aí um exemplo disso. Vamos ver mais um exemplo aqui. Calcule o volume do lápis a seguir. Olha esse lápis. Ele, a princípio, ele não tem um formato muito padrão dos sólidos que a gente tem usado. Mas a gente pode dividir ele, assim, o corpo dele é um cilindro. E a ponta dele é um cone, concorda? Então, a gente pode dividir um cone, sua ponta, e o cilindro, que é o seu corpo. Então, o volume da ponta é um cone cuja altura é 1 e cujo raio da base é meio centímetro, porque veja que o diâmetro aqui é 1, tá? Então, o raio da base é 0,5. Então, se a gente fizer as contas, πr ao quadrado vezes h, ou seja, π vezes 0,5 ao quadrado vezes h, que é 1, a gente vai achar 0,25 π sobre 3 centímetros cúbicos. Esse é o volume da ponta. Agora o corpo do lápis. Se você for olhar um cilindro de altura 15, veja que ele está só deitado. A base dele está aqui e está de cá. Essas são as bases do cilindro. Ele está deitado. Então veja que é um cilindro de altura 15 centímetros, cujo raio da base é também 0,5. Então, o volume do cilindro vai ser a área da base vezes a altura. Veja que do cilindro eu não divido por 3. No do cone eu divido por 3, porque o cone ele vai se fechando, então ele é menor o volume, eu tenho que dividir por 3. No caso, é uma forma de lembrar, no caso do cilindro, como ele, digamos, é retinho, então o volume eu não divido por 3. πr ao quadrado vezes h, a área da base vezes a altura, tá? Só fazendo essas contas aqui, a gente acha 3,75 π centímetros cúbicos. Tudo bem? Então, o volume do lápis, né? É o volume do cone
que é a ponta, mais o volume do cilindro, que é o corpo. Então basta fazer essas contas aqui, né? Só fiz o MMC aqui por 3, então dá 0,25, mais, se eu multiplicar isso por 3 dá 11,25. Então dá 11,25 mais 0,25 dá 11,5, não posso esquecer de multiplicar pelo π. Só para não deixar aqui em cima com número com vírgula, que deixamos o numerador e o denominador como números inteiros, isso dá 23 π sobre 6 centímetros cúbicos. Tá bom? Esse é o volume do nosso lápis. Tá bom? Então a gente calcular volume do cone é bem tranquilo. Agora, assim como lá, veja de novo mais uma vez o paralelo que a gente tem, né? O análogo. A gente tinha lá, fala de tronco de pirâmide, né? A gente também tem o tronco de cone. O que é o tronco de cone, né? É como se eu pegasse esse cone original grande e cortasse, fizesse uma seção, é uma seção paralela? Até esqueci o nome da nomenclatura. Temos a seção meridiana e temos a seção paralela. Vamos confirmar. É seção transversal. Então o tronco do cone é como se eu fizesse a seção transversal de um cone original. E o que restasse é o que a gente chama de tronco de cone. É como se eu tirasse o topo do cone, né? Aquela ponta do cone eu retirasse. E a gente tem as nomenclaturas, né? Tem a geratriz do tronco de cone, temos a base menor e base maior, e temos a altura do tronco de cone. Todas essas nomenclaturas são bem intuitivas. E de novo, como que eu calculo o volume do tronco de um cone? Mesma estratégia que a gente utiliza lá no caso das pirâmides. É como se eu tivesse que calcular o volume do cone original menos o volume do cone que foi arrancado, desse conezinho pequenininho aqui em cima. A gente fazia a mesma coisa lá na pirâmide, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, que é desse exercício aqui, ó. Exemplo 48. Calcular a quantidade máxima de terra que o vaso representado na figura pode comportar. Então temos esse vaso com esses elementos aqui, ok? Se a gente puder completar esse vaso aqui, esse desenho, de modo a obter um cone, a gente obteria esse desenho aqui embaixo, certo? Seria um cone cujo raio da base mede 6, que é referente a esse 6 aqui, cujo raio da base menor mede 4, tá aqui, deixa eu apagar aqui, senão vai ficar mais confuso, cujo raio da base mede 4, da base menor mede 4, e tem esses 8 centímetros aqui da geratriz do cone. Está aqui desenhado. Tá? Então aqui nós... Está um pouco pequeno, vou ver se eu aumento aqui o tamanho. Nós temos aqui esse H, que é a altura do cone como um todo. Temos esse H', que é a altura justamente desse cone pequenininho, que é, digamos, o cone que foi arrancado para eu produzir o tronco. E esse H, que tem um Tzinho aqui embaixo, que é a altura do tronco, tá? Então, só esses elementos que a gente nomeou aí. Vamos destacar o triângulo AVO, ou seja, este triângulo aqui. Esse triângulo aqui. AVO. Esse triângulo. Vamos destacar ele aqui embaixo. Quando eu destaco ele aqui embaixo, ó, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Fazer ele de azul. Esse é o meu triângulo, ok? Da onde vem esse outro triângulozinho pequenininho aqui à direita? Observe aqui que se eu pego esse ponto aqui à direita da base menor e levo uma perpendicular aqui na base superior aqui do cone, aparece esse triângulozinho aqui em azul, que é justamente esse aqui, ó. Tá bom? Vou apagar ele para não ficar confuso. Então é por isso que ele apareceu aí nesse desenho. Tá? Por que eu sei que aqui é 2? Veja, eu sei que o raio da base do cone é 6. Volta lá no desenho que vocês vão ver. Vamos fazer aqui, ó. Eu sei que o raio da base aqui é 6. E o raio da base menor aqui é 4. Então essa distânciazinha que sobrou aqui em cima aqui é 2.
Por isso que está aqui esse 2 centímetros, desse ponto C até o ponto A. Os outros elementos já estavam aqui, ok? Então, observe, usando o Teorema de Pitágoras no triângulo ABC. Então, veja, nesse triângulozinho pequenininho, ABC que apareceu, eu tenho esse lado AC, tenho o lado AB, mas não tenho o lado BC, que é a altura do tronco. Então, de novo, a hipotenusa ao quadrado, vamos usar o Teorema de Pitágoras, que é 8 ao quadrado, igual cateto ao quadrado, que é HT ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Então, a gente vai ter 64 igual a HT quadrado mais 4. Então, HT quadrado vai ser, então, 60. O HT vai ser raiz de 60, ou seja, a altura do tronco fazendo a simplificação, é 2 raiz de 15. No caso aqui vai ser centímetros, mas eu vou colocar a unidade de medida no final, tudo bem. Beleza, eu sei quem que é esse HT, ótimo, beleza. De novo, semelhança de triângulos. Eu tenho esse triângulo grande que foi dividido por um segmento de reta paralelo a um dos catetos. Então, esse triângulo ABC, que é o triângulo pequenininho, e o triângulo grande, que é esse triângulo que vai lá no vértice, volta aqui, e esse triângulo aqui, ó, que vai lá no vértice, lá embaixo, e volta aqui, esses dois triângulos são semelhantes. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, deixa eu apagar aqui para não ficar mais confuso ainda, eu posso usar a relação de semelhança desses lados, ok? Então, veja, este lado do triângulo grande está para este mesmo lado, vou dizer um pouquinho aqui embaixo, desse triângulo pequenininho, ou seja, o lado do triângulo grande é 6. Está para o mesmo lado correspondente do triângulo pequeno, que é 2, assim como a altura total do cone, que é H, está para esta altura desse triângulozinho aqui, que no caso é o HT, que eu acabei de achar, que é 2 raiz de 15. Então, ou seja, eu vou ter 6 dividido por 2 é 3, igual a H sobre 2 raiz de 15. Se eu faço a multiplicação cruzada, eu obtenho que a H é 6 raiz de 15. Ou seja, eu tenho que a altura total desse cone grandão é 6 raiz de 15. Nó, aí é da hora, hein? E quem então que é a altura desse cone menorzinho aqui embaixo? É a diferença da altura do cone grande com a altura do tronco. E a altura dos dois eu tenho. Então a altura que eu chamei de a galinha, que é a altura do cone menor, é o 6 raiz de 15 menos o 2 raiz de 15. Ou seja, 4 raiz de 15 centímetros também. Então vamos, volume do cone maior. Π vezes o raio do cone maior ao quadrado vezes a altura sobre 3. Fazendo todas essas contas aqui, a gente vai obter esse valor. Só uma questão de fazer matemática, fazer conta. O volume do cone maior é a mesma coisa. Π vezes o raio do cone menor ao quadrado vezes a altura. Observe de novo. O cone menor tem raio 4 de base. O cone maior tem raio 6 de base, tá bom? Então, o volume do cone menor vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura do cone menor. Fazendo essas contas, a gente obtém 64π raiz de 15 sobre 3. No caso aqui, o volume vai ser em centímetros cúbicos. Vou colocar o volume no final. Ou seja, o volume do tronco é o volume do cone maior menos o volume do cone menor. E aí, 216π raiz de 15 sobre 3 menos 64π raiz de 15 sobre 3. Ufa! O volume do tronco nosso é 152π raiz de 15 sobre 3 centímetros cúbicos. Então veja que foi um exercício onde a gente precisou usar o Teorema de Pitágoras, usar a semelhança de triângulos. Nós fizemos um exercício bem parecido lá em tronco de pirâmide, que eles seguem mais ou menos o mesmo modus operandi, né? Você vai precisar encontrar quantidades de acordo com as que você tem, usando o Teorema de Pitágoras, e encontrar outras quantidades, geralmente a altura, o raio, usando semelhança de triângulos com os triângulos que aparecem, tá? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo. E a gente se vê na próxima aula para a gente falar do último corpo redondo, que é talvez o mais legal, que é a esfera. Um abraço.